Louvado seja o nome de Jesus. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Mais uma oportunidade concedida por Deus para vos transmitir uma mensagem de esperança para a sua vida. Neste dia, meus amados e queridos irmãos, serva de Deus, eu quero falar sobre duas mensagens. A primeira mensagem é sobre pureza e unção. E a segunda mensagem eu quero falar sobre juventude cristã e o século 21. Como sempre, apresentando, esse é o canal Palavra de Esperança, um canal que tem por objetivo levar até você uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra da parte do Senhor nosso Deus. Nesta oportunidade, quero desejar a você que Deus abençoe sua vida, sua saúde, a você, obreiro, que Deus abençoe seu ministério também, e que a graça e a bondade do Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos para a mensagem de hoje. Eu quero falar primeiro da mensagem que tem por título Pureza e Unção. A pureza e unção, ela está dividida em alguns capítulos. O primeiro capítulo é a palavra sobre os dois elementos da purificação. Só existe dois elementos pela qual Deus usa para nos purificar de nossos pecados e nos deixar mais puro na sua presença. O primeiro elemento é a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele disse para o seu discípulo no Evangelho de João, capítulo 15, verso 3: Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra de Deus é o primeiro elemento da purificação de Deus na nossa vida. O segundo elemento é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14, que o sangue de Jesus Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas. Esses são os dois elementos que Deus utiliza para purificar a humanidade, para purificar aqueles que crêem no nome de Jesus Cristo. No segundo capítulo, fala-se de em todo o tempo, pureza e unção em todo o tempo. Quando no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8 diz: Em todo o tempo seja alvo os teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo, em qualquer circunstância da vida, em qualquer circunstância que estivermos vivendo, não pode faltar a pureza de Deus e a unção de Deus na nossa vida. Seja solteiro, seja casado, seja novo, seja velho, não importa o tempo. O que importa é que o texto diz que em todo tempo seja alvo teus vestidos e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. No terceiro capítulo, falamos sobre as imundícias da carne e do espírito, quando nós encontramos no texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo de número 1, que diz: Amado, nós que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. As imundícias da carne está registrada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo 19 a 21. Nós leremos ali na carta de Paulo aos Gálatas as imundícias da carne. E também a Bíblia revela em vários textos as imundícias do espírito. A imundícia do espírito, o que é a imundícia do espírito?
Depois você lê na sua Bíblia, no seu livro, na sua carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo 21, as imundícias da carne. As imundícias do espírito, meus queridos, é orgulho, soberba e arrogância, porque o pecado atingiu primeiramente o espírito do homem, e é por isso que, para recebermos a pureza e a unção de Deus na nossa vida, é necessário nós nos purificar de toda a imundícia da carne e do espírito. Louvado seja Deus. No capítulo 4 fala-se de pureza. O que é pureza? Pureza é o processo da purificação para que nós possamos encontrar com o Senhor Jesus, porque na primeira carta de Paulo, na primeira carta de João, capítulo de número 3, versículo 3 diz: aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo como ele é puro. E nós podemos entender que nós vamos alcançar esta pureza de nossa vida através da palavra de Deus e no sangue de Jesus. No livro de Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 14, diz a palavra: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possa entrar na cidade pela porta e ter direito na árvore da vida. Bendito seja o nome do Senhor. No capítulo 5 fala-se da unção. A unção, ela é vinda através do Espírito Santo de Deus. A palavra, a definição unção, nós vamos ver que a unção de Deus na nossa vida, e a unção ela tem 3 objetivos, ou seja, 4 objetivos na vida de quem recebe. E nós vamos entender, meus amados e queridos irmãos, que para receber a unção é necessário, primeiro, sermos purificados. Deus não unge enquanto nós viver na imundícia. Por isso que foi necessário nós aceitar a Cristo como Salvador para receber a unção de Deus, receber o Espírito Santo. Antes de ser purificado, ninguém recebe unção. Nós podemos entender isto no capítulo 8 de Levítico, é a santificação, a unção do sacerdote. Ali vemos o processo que antes de Moisés ungir Arão e os filhos de Arão, primeiro foi preciso ele fazer o processo da purificação. Então a unção, nesse capítulo de número 5, falando da unção, a unção da alegria, está escrito em Hebreus capítulo 1, verso 9. A unção que despedaça jugo, está escrito no livro do profeta Isaías capítulo 10, versículo 27. O sangue que santifica e que nos santifica, o sangue da santificação, a unção da santificação, melhor dizendo, você vai encontrar no livro de Êxodo, que Moisés ele usa o sangue para purificar os elementos do tabernáculo, e depois ele usa o óleo para santificar. E a unção que ensina se encontra na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 20 e 27. A Bíblia revela que esta unção que nos ensina é a presença do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo de número 6, conservando a pureza e unção. Deus nos purificou, meus amados. Deus nos ungiu com o seu Espírito. Agora é necessário nós conservarmos esta pureza e unção para a glória de nosso Deus. E que nós possamos meditar nesta palavra, nesta mensagem gloriosa, nesta mensagem de poder. E agora eu quero falar da segunda mensagem, Juventude Cristã e o século 21. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós podemos encontrar também a mensagem no capítulo de número 1 sobre a juventude cristã e a Bíblia Sagrada.
Nós sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o livro de Deus, é a mensagem de Deus, é a revelação de Deus para nós. E nesta mensagem, no capítulo 1, falando sobre a juventude cristã e a Bíblia Sagrada, é preciso, jovem, ter contato com a palavra de Deus. E quanto mais você tem contato com a palavra de Deus, mais conhecimento de Deus você terá. No segundo capítulo, fala-se da juventude cristã e a família, quando a Bíblia recomenda: vós, filho, sede obediente a vossos pais no Senhor. Honra teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muitos anos sobre a face da terra. Então, nesse segundo capítulo, você vai encontrar uma mensagem sobre a juventude cristã e a família. No terceiro capítulo, você vai encontrar a juventude cristã e a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso, jovem, ter compromisso com a igreja. Você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte da igreja que vai ser arrebatada. Então, neste terceiro capítulo, a mensagem é que nós fomos chamados, nós somos membro do corpo de Cristo, por isso temos compromisso com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. No quarto capítulo desta mensagem, a juventude cristã e o sistema mundano. O sistema mundano. A Bíblia diz na carta de João, capítulo de número 2, versículo de número 15 e 16, diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então esta mensagem traz uma advertência para a juventude cristã não viver de acordo com os padrões do mundo, e sim com o padrão da Bíblia Sagrada. O quinto capítulo fala a juventude cristã e a amizade. A amizade. Dentro desta mensagem nós vamos entender a tragédia porque Diná, a filha de Jacó, foi desonrada, foi humilhada, porque ela foi fazer amizade com as moças de Siquém. E ali, aquelas moças não era judia, não era serva de Deus. E aquela amizade levou Diná a ser desonrada. E a tragédia veio por causa da amizade com pessoas que não é da vontade de Deus. Nesta mensagem você vai aprender, jovem, cuidado com as amizades, porque a amizade ela tem que ser beneficiária para a nossa vida. A amizade ela não pode ser prejudicial. Então aprenderemos nesta mensagem a juventude cristã e a amizade. No sexto capítulo, a juventude cristã e o sexo e a prática da sexualidade. Infelizmente, hoje estamos vendo no mundo, é normal a prostituição, é normal os jovens, as moças, moço se relacionar antes do casamento. Mas para a juventude cristã, o sexo é permitido ao contrair o matrimônio após o casamento. Esta é a mensagem do capítulo 6. No capítulo 7, juventude cristã e o namoro. Esta mensagem se encontra um conselho de Deus para a juventude na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14: não se prenda ao jugo desiguais com os infiéis. Cristão tem que se envolver em namoro com cristão, porque cristão é luz, não cristão é treva, e a luz não tem comunhão com as trevas. Esta é a mensagem para a sua vida através deste livro escrito. Esse livro, pela misericórdia e a bondade de Deus, o Senhor me concedeu estas duas mensagens, e então eu fiz esses dois livros. O primeiro com pureza, o título Pureza e Unção,
e o outro Juventude Cristã no século XXI. Adquira esses livros que serão uma bênção para a sua vida. Vou deixar o meu contato na descrição deste vídeo e você pode fazer o seu pedido para enriquecer no conhecimento da palavra de Deus e que nunca falte a pureza e a unção sobre a tua vida e você, jovem, seja bem instruído na sua vida através da mensagem. Querido e eterno Deus e eterno Pai, no nome santo de Jesus Cristo, ó Deus, nesse momento, Senhor, eu glorifico o seu santo nome, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. Deus, abençoa este jovem, abençoa esta moça, abençoa teus filhos e tua filha, Pai. Senhor, que nunca falte sobre nós a pureza e a unção do teu Espírito, e que o jovem possa crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, Deus, eu oro e abençoo esta vida em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.